Saudações a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje, falando especificamente do assunto de método dos deslocamentos para a resolução de estruturas hiperestáticas. Bom, previamente, para o melhor aproveitamento dessa videoaula, é importante o conhecimento prévio dos conceitos de coeficiente de rigidez, de barras, e das forças nodais equivalentes também, né, os momentos, os esforços de engastamento perfeito. Bom, como nós estamos estudando o assunto de resolução de estruturas hiperestáticas, já foi visto então a resolução pelo método dos nós, pelo método das forças, e agora nós vamos estudar então o método dos deslocamentos, que na verdade é bastante similar em termos de resolução, tá? Bom, então o método de deslocamentos ou o método da rigidez é um método de análise estrutural que é mais utilizado em termos de resolução de estruturas, né? Bem mais do que o método das forças, justamente por não ter espaço para subjetividade, né? Então o método de deslocamentos é muito mais direto e, digamos, com um único tipo de solução, né? Diferente do método das forças, que existiam infinitas possibilidades de sistemas principais para resolver, né? Então, no caso dos métodos dos deslocamentos, as incógnitas primárias são os deslocamentos nodais, né? Claro, eles são adequadamente escolhidos na nossa estrutura. E esses deslocamentos são chamados, então, de grau de liberdade, ou grau de indeterminação cinemática, ou grau de hipergeometria. Esses graus de liberdade, eles são obtidos, então, pela resolução de sistema de equações. A mesma coisa que acontecia no caso lá do método das forças, mas lá era um sistema de equações de compatibilidade de deslocamentos, né, de compatibilidade cinemática, e aqui nós estamos falando de uma compatibilidade, equações lineares de compatibilidade de força, né, ou, no caso, também de equilíbrio, né? Os deslocamentos e os esforços finais na estrutura são calculados, então, aplicando a superposição dos efeitos. E esse método é mais adaptável à implementação computacional justamente por não ter aquela questão da subjetividade do método das forças, né? Então, ele é com uma única forma de resolver, né? Toda a estrutura tem uma única forma de se resolver, diferente do método das forças. Bom, tirando essa diferença, né, com relação ao sistema principal que é empregado, todos os outros procedimentos são similares ao método das forças e, apesar de ter esse apelo mais prático, né, de resolução das estruturas, o método dos deslocamentos só é possível graças ao método das forças, né? Se não existisse o método das forças, nós não teríamos o método dos deslocamentos. E todos os conceitos necessários para desenvolver o método dos deslocamentos são obtidos, então, com o método das forças, né? E, sendo que esses conceitos prévios que a gente precisa ter é o das forças nodais equivalentes, que nós já vimos, né? onde nós substituímos os carregamentos que estão acontecendo, né? As ações externas que estão acontecendo nas barras, pelas suas reações, né? Pelas suas forças nodais equivalentes, ou pelos esforços de engastamento perfeito. E também, a partir do método das forças, nós também definimos os coeficientes de rigidez das barras, né? Então, aí, aplicado determinado deslocamento no nó da nossa barra, quais são as forças que surgem, né? As forças de reações de apoio que surgem, que são exatamente os nossos coeficientes de rigidez, quando nós aplicamos, então, deslocamentos unitários, seja de translação ou de rotação, né? E um assunto ainda que falta a gente tratar para poder desenvolver o método dos deslocamentos é definir as deslocabilidades, que é o que a gente vai fazer agora. Então, cada nó da estrutura nós definimos como pontos, né? Então, esses pontos podem ser definidos como cruzamento de barras, como os pontos de apoio ou extremidades livres, né? Então, todos esses pontos, né, digamos, chave das estruturas, nós chamamos de nós, né?
E quando a estrutura está submetida às ações, então todos os nós, ou pelo menos alguns deles, vão vão passar por algum tipo de deslocamento, seja ele de translação ou de rotação. Bom, no caso dos nós de apoio, nós já sabemos quais são as condições de restrição dele, né? Então, geralmente, em termos de deslocamento, eles são deslocamento nulo, né? Nós já sabemos previamente a resolução qual é a situação deles, né? Bom, os deslocamentos desconhecidos dos nós serão, então, as nossas incógnitas, né? E o seu número define, então, o número de deslocabilidades da estrutura. Claro, a deslocabilidade da estrutura também pode ser chamada de grau de hipermiogeometria, grau de indeterminação cinemática ou grau de liberdade, né? Nós temos aqui esse exemplo aqui do lado, né? Onde nós temos justamente essa situação aí de definição das deslocabilidades, né? Então, nós temos um pórtico, né, formado por 3 barras, aí tem a questão de um lado o apoio ao engaste, do outro lado é um apoio de segundo gênero. Existem diversas ações externas, né? Então uma carga uniformemente distribuída, uma força P concentrada, forças nodais, né? Essas forças nodais, uma ela de força mesmo e uma de momento, né? E nós temos também uma rótula aqui aplicada no ponto 2, né? Então o nó 2 é rotulado. Bom, dependendo do tipo de vinculação, do tipo de união que as barras têm naquele nó, nós podemos ter aí 4 tipos de nós, né? Então, nós temos nós com 3 deslocamentos, no caso, 2 deslocamentos lineares, no caso aqui D1 e D2, e um de rotação, D3. Nós chamamos esse tipo de nó rígido, né? Depois nós temos os nós com 2 deslocamentos, no caso, 2 deslocamentos lineares, porque nós temos a rótula aqui aplicada ao nó 2. Nós temos também os nós de apoio, né, que são, aqui no caso, um apoio do segundo gênero, onde a rotação ela é, a princípio, desconhecida, mas ela não precisa ser considerada como uma variável, uma incógnita primária. Então, a gente pode desconsiderar ela como algo necessário para a gente calcular para poder resolver a estrutura. E o quarto nó, claro, é um engaste, onde todos os deslocamentos são conhecidos, né? São nulos. Então, o total de deslocabilidades dessa estrutura, se a gente, claro, considerar que as barras podem se deformar pelo esforço axial, então nós vamos ter os deslocamentos D2 e D5 são válidos, então nós temos um total de 5 deslocamentos, 5 deslocabilidades, né? Bom, claro, uma estrutura para ser resolvida manualmente, ela tem um certo trabalho para ser executado, né? Então, para facilitar esse trabalho manual, acaba-se fazendo uma redução do número de deslocabilidades para ser mais prático, né? E, claro, essa redução não implica em de precisão dos resultados, né? É totalmente plausível fazer esse tipo de redução. No caso, o que a gente vai considerar? A primeira consideração é que nós não teremos esforços normais, né? Então, os esforços normais, na verdade, produzem deslocamentos muito pequenos. Então, a gente vai desconsiderá-los. Outro ponto que a gente vai desconsiderar também são rotações de barras com extremidades rotuladas, né? Então, por exemplo, o caso da barra, dos nós, né? Do caso da barra rotulada, a gente não considera nenhum tipo de rotação. As rotações externas aqui do caso do apoio, a gente também não considera. Então, aquele número de deslocabilidades que era de 5, né? Eram 2 de deslocamento linear no nó 1 e 2 de deslocamento linear no nó 2 e mais uma rotação no nó 1, ele cai para apenas 2. Apenas a deslocabilidade linear, né, no nó 1 e apenas a rotação também do nó 1. Tá? Então a gente acaba reduzindo o número de incógnitas, o que facilita bastante a resolução do problema, né? Bom, a deslocabilidade pode ser tratada de 2 formas. Ela é classificada de 2 formas, na verdade. A primeira delas é a deslocabilidade interna,
que equivale às nossas rotações dos nossos nós. Então, sempre que nós tivermos nós internos, nós rígidos internos, nós vamos ter, então, uma deslocabilidade interna, né? Então, vocês podem ver nesse exemplo aqui, onde nós temos um pórtico, né, formado por dois apoios de engaste mais um apoio de primeiro gênero, onde o nó B e o nó C, eles são nós internos, portanto, e são rígidos, né? Então, nós temos que fazer a aplicação aí das deslocabilidades de rotação. Bom, no nó B, o nó A e o nó D são engastes, então a gente já sabe que as deslocabilidades são nulas. A deslocabilidade linear do nó B, ela é impedida tanto na horizontal quanto na vertical, primeiro, porque não existe, a gente não está considerando os esforços normais, né, que os esforços normais contribuem para esse cálculo desse deslocamento, para a deformação, e segundo, porque nós temos na outra extremidade os engastes, né? Então, por exemplo, o nó B, ele não vai se deslocar na vertical, porque o nó A, que é um nó rígido, então essa barra não vai ter deslocamento. Por outro lado, também, né, o nó D também é um engaste e também não vai permitir que exista deslocamento horizontal desse trecho. Portanto, também não aparece a deslocabilidade linear aqui, né? O mesmo vale para o nó C, né? O apoio em C, então, impede que exista uma deslocabilidade linear. Então, nesse caso, nós temos apenas deslocabilidades de rotação. E justamente esse tipo de deslocabilidade nós chamamos de deslocabilidades internas. Então, dependendo da quantidade de nós que nós tivermos na estrutura, né, de nós rígidos internos, nós teremos, então, o nosso grau de indeterminação cinemática, né, ou o nosso grau de hipergeometria. Claro, as deslocabilidades internas num pórtico plano, a cada nó eu tenho uma rotação, né, um momento fletor, né? Então, nós vamos ter aí, para cada nó rígido interno, uma deslocabilidade. No caso das grelhas, que nós temos, para cada nó, nós vamos ter dois tipos de momento, né? Dois tipos de rotação, um momento fletor e um momento torsor. Então, a cada nó, nós temos duas deslocabilidades. E para um pórtico espacial, então, no nó rígido do pórtico espacial, eu posso ter rotação ao longo dos três eixos, em torno dos três eixos. Então, eu vou ter, para cada nó, meu número de deslocabilidades vai ser igual a 3. Tá? Bom, com relação às deslocabilidades externas, ele vai ser, na verdade, a quantidade de apoios do primeiro gênero que a gente precisa introduzir na estrutura para resolver o problema. Para impedir que exista esse efeito de deslocamento de translação, né? Então, ele está associado justamente aos deslocamentos lineares. Então, no caso desse pórtico que está sendo apresentado, né, é um pórtico bem com várias barras, né? Então, vocês percebem, por o fato da barra D e da barra E serem rotuladas, né, o deslocamento dessa, apesar de não existir deformação axial na barra DE, pontos D e E podem sofrer deslocamento, passar por deslocamento horizontal, dependendo do carregamento. Então, é necessário introduzir aqui uma restrição a esse deslocamento. Por isso que nós introduzimos aí um apoio do primeiro gênero fictício, né? Além dos apoios da estrutura. E se a gente introduzir apenas esse apoio no nó D, então o nó G e o nó F continuarão com a possibilidade de se deslocar horizontalmente, porque continua existindo aqui barras rotuladas, né? Então a gente vai continuar tendo essa propensão ao deslocamento. Então, por isso é necessário mais um apoio do primeiro gênero aqui. Bom, no nó F não é necessário, porque o nó com a introdução do apoio fictício 1, o nó E não se movimenta, e com a introdução do apoio fictício 2, o nó G não se movimenta. Se esses dois nós não se movimentam, consequentemente, o nó F também não se movimenta horizontalmente. Tá? Então, com a introdução desses dois apoios fictícios, nós temos, então, as deslocabilidades lineares, todas elas impedidas. Então, o nosso número de deslocabilidades lineares ou deslocabilidade externa desse exemplo é igual a 2. Bom, o número total de deslocabilidades vai ser a soma, né?
da deslocabilidade interna mais deslocabilidade externa. E um fato interessante é que quando a gente só tiver deslocabilidade interna, nós vamos dizer que a nossa estrutura é uma estrutura indeslocável. E quando existia deslocabilidade externa, mesmo existindo a interna, né, nas estruturas que existe deslocabilidade externa, ou seja, que existe uma necessidade de travamento de deslocamento linear, então essas nossas estruturas vão ser chamadas de estruturas deslocáveis. Bom, vamos aqui resolver alguns exemplos lá do livro do Susekind. Lá no livro do Susekind tem mais exemplos, né? No livro do Soriano também tem, mas vamos pegar esses aqui para a gente poder, então, iniciar, né? No caso aqui, o problema pede, então o exemplo pede para a gente determinar os graus de o grau de indeterminação dessas estruturas, dessas 8 estruturas aí. E nós vamos fazer isso separando em grau de indeterminação, grau de deslocabilidade interna e grau de deslocabilidade externa. Tá? No caso aqui da primeira situação, nós temos então a possibilidade, né, de rotação, no caso, né, a possibilidade de rotação dos nós rígidos, né, internos. Então nós temos 3 nós rígidos internos, então aqui pode existir rotação, aqui pode existir rotação e aqui também pode existir rotação, né? Nesse nó já existe uma rótula, então a rotação não é uma incógnita, né? E nos apoios são engastes, então também as rotações são nulas. Então, em termos de deslocabilidade interna, nesse primeiro caso, né? Então deslocabilidade interna é igual a 3. Falando agora em se tratando de deslocabilidades externas, então, claro, esses apoios aqui impedem o deslocamento horizontal deles, né? E impedem também o deslocamento horizontal desses nós aqui na vertical. Então, nenhum nó vai ter deslocabilidade linear vertical nesse caso, né? Porque os engastes estão impedindo. Porém, esse nó aqui vai ter uma deslocabilidade e, consequentemente, ao nós travarmos essa deslocabilidade, a gente está obrigatoriamente já impedindo também a deslocabilidade desse outro nó. E aqui em cima também a gente vai ter uma deslocabilidade horizontal e, claro, impedindo, né, criando essa restrição aqui, consequentemente, esse outro lado também vai estar restrito. Então, o nosso caso de deslocabilidade externa é igual a 2. Então, o total das deslocabilidades desse caso D igual a 5. Né? Para o segundo exemplo, o 6.1, né? No caso do 6.1, nós temos 1, 2, 3 apoios internos, né? Então, de novo, nós vamos ter rotação aqui e rotação nesse ponto. Então, beleza. A deslocabilidade interna é igual a 3, né? Então, DI igual a 3. Depois, nós vamos ter a deslocabilidade, então, horizontal, né? Então, na deslocabilidade horizontal, claro, esses apoios não tem, a vertical, a deslocabilidade linear, né? A horizontal não tem, a vertical nesses pontos não tem, nesse ponto aqui pode existir, né? Então a gente pode colocar aqui, considerar como se fosse um apoio, né? Então, como se existisse a necessidade de travar esse nó aqui verticalmente. Apesar que talvez eu acho que isso aqui não seria necessário, né? Claro, vai ter a necessidade de travar esse aqui, na horizontal. E travando esse aqui na horizontal, como nós temos só ligações rígidas, né? Então esse outro, consequentemente, já está travado. Deixa eu até confirmar no livro se essa resposta está correta, se é isso mesmo, tá? Eu fiquei na dúvida com relação ao vertical ali. Não, o vertical não existe, mas existem as duas horizontais. Então ele está dizendo que aqui essa horizontal precisa ter. A vertical não tem, nesse caso, né? Então nesse caso aqui não tem essa vertical, porque justamente pelo fato dos outros nós, então, não se deslocarem na vertical, então, consequentemente, esse nó também não se desloca, né? Então, nós temos apenas deslocabilidades lineares horizontais de cada lado. Bom, então,
a deslocabilidade externa, né, também é igual a 2. E então nós temos uma deslocabilidade total igual a 5. Nesse caso, né, nesse outro caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós internos, né, rígidos. Então, a nossa deslocabilidade interna é igual a 8. Externamente, nós precisamos travar esse nó, para não acontecer esse deslocamento horizontal. Ele vai, consequentemente, travar todos os nós horizontalmente nesse sentido. Nós precisamos travar, né, também os nós horizontalmente aqui. Então, todos eles estão travados, agora na horizontal. Esse aqui trava vertical, o apoio, o engaste, né, segura todos esses na vertical. Esse também segura todos esses na vertical, porém, esses dois aqui não. Então, aqui a gente precisa ter também um travamento aí. Opa, desculpa, eu vou colocar no de baixo. Também um apoio aqui, né, um travamento para impedir essa deslocabilidade, né, tanto aqui quanto aqui. Então, nós temos deslocabilidades externas igual a 4. Né? Portanto, a nossa deslocabilidade desse caso total é igual a 12. Né? Bastante, um problema bem complexo para se resolver à mão. Né? Bom, nesse outro caso, nós temos nós internos. Né? Então, 1, 2, 3, 4 nós internos. O quinto nó é uma rótula, então não conta. Né? Então, nossa deslocabilidade interna é igual a 2, 3, 4. Então, nós temos 4, né? D igual a 4. 1, 2, 3, 4. Os apoios não contam, né? Nem os nó rotulados. E deslocabilidades externas, né? Deslocabilidade externa, os engastes impedem esses dois nós aqui de se deslocar horizontalmente, mas esse apoio não impede o deslocamento horizontal desse apoio. Então, a gente precisa restringir. Então, aqui surge uma deslocabilidade. Aqui surge outra deslocabilidade também linear. Né? Claro, quando eu travo esse nó, consequentemente, eu travo todos eles, né? Naquela linha. E depois eu vou precisar lá em cima também mais um travamento. Na vertical, né, esse aqui trava todos eles, o engaste trava todos os outros e o engaste trava esse aqui também. Então, nós temos uma deslocabilidade externa, né, deslocabilidade externa igual a 3. Nosso DE é igual a 3. Portanto, a nossa deslocabilidade total é igual a 7. Bom, esse de baixo, 9.1, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 nós internos, rígidos, né? Então, nossa deslocabilidade interna é igual a 1, 2, 3, 4. Né? São 4 nós que a gente vai precisar travar a rotação. E externamente, nós temos os engastes travando todos os apoios, todos os nós na vertical, faltando somente a horizontal, né? Então, consequentemente, a gente vai ter essa necessidade de travamento desse nó aqui, né? E também os de cima, se a gente está travado vertical e a gente trava horizontal aqui de baixo, o de cima fica consequentemente já também travado. Então, nós temos uma deslocabilidade externa igual a 1. Então, a deslocabilidade total igual a 5. Esse nó, percebam que nesse caso do 10.1, a rótula ela só está liberando essa barra horizontal, né? Então, existe um nó aqui interno entre as duas barras verticais que vai dar uma deslocabilidade interna igual a 1. E deslocabilidade externa, os nós, os apoios, né? Os engastes, eles já bloqueiam todas as deslocabilidades externas. Então, nossa deslocabilidade externa é igual a 0. Portanto, a nossa deslocabilidade total é igual a 1. Nesse outro caso, internamente, nós temos 1, 2, 3 nós. Né? Então, nós temos deslocabilidade interna igual a 3. Deslocabilidade externa. Esse nó impede todas as forças verticais, e esse impede essa força inclinada. Né? Então, só está restando aqui
se esse nó não se desloca, será que esse outro nó ali também vai se deslocar na horizontal? Como existe esse travamento aqui dessa barra inclinada, então essa barra inclinada está também criando componente de travamento horizontal. Então, nesse caso, a deslocabilidade externa também é igual a zero. Então, a nossa deslocabilidade total é igual a 3. Nessa situação, na última, na 12, nós temos um pórtico com um trecho em balanço, né? Esse trecho em balanço é curioso porque a gente pode simplesmente desconsiderá-lo, né? Nós poderíamos pegar, por exemplo, todas as forças e reduzir aqui no ponto D, né? Todas essas forças atuantes no ponto D, o momento que eles provocam, né? Então, todo esse trecho, né? Digamos aqui, esse trecho aqui, ele pode ser desconsiderado. Todo esse trecho. Se todo esse trecho é desconsiderado, então eu vou ter, no caso, apenas, em termos de deslocabilidade interna, apenas esse nó. Então, apenas aqui eu vou ter a necessidade de travar o momento, né? Então, a nossa deslocabilidade interna é igual a 1. A deslocabilidade externa, esse nó está travando, né? Na vertical, esse nó trava na horizontal, esse nó trava aqui e trava a vertical desse. Então, basta a gente travar na direção dessa barra CD. Então, a gente travaria, por exemplo, criando um nó fictício, né, para impedir essa deslocabilidade nessa direção. Aqui, colocando aqui na inclinada, já pega esse nó e já pega esse nó aqui de baixo. Então, nossa deslocabilidade externa é igual a 1. Né? Portanto, então, a nossa deslocabilidade total é igual a 2. Ok? Bom, dando continuidade, então, agora a gente já tem domínio aí, já tem conhecimento dos 3 conceitos fundamentais para desenvolver o método dos deslocamentos, que são o coeficiente de rigidez, os esforço de engastamento perfeito e agora o conceito de deslocabilidade, né? Então, agora a gente vai passar para a sistemática então, do método dos deslocamentos. E essa sistemática é bem similar ao método das forças. Basicamente, a gente vai estar trocando aí as incógnitas do problema. Né? Então, em vez de tratar com forças, né, que era o caso do método das forças, a gente vai tratar com deslocamentos. No método das forças, nós retirávamos os vínculos superabundantes. Né? Agora não, agora a gente vai introduzir mais vínculos ainda, para a gente eliminar as deslocabilidades. Nós tínhamos lá no método das forças o grau de ação estática, né? Ou seja, nós tínhamos mais forças, incógnitas de força do que necessário. Agora nós temos um grau de indeterminação cinemática, ou seja, nossa indeterminação de deslocamentos. Né? Nós temos também, no método das forças, a gente fazia umas equações de compatibilidade de deslocamentos, né? Uma compatibilidade cinemática. Agora, a gente faz uma compatibilidade estática, ou seja, uma compatibilidade de forças. Tá? Então, olha só, o primeiro passo para a gente resolver o método dos deslocamentos é justamente verificar as deslocabilidades da estrutura. E sempre que a gente verificar que existe a necessidade de travar, que existe uma deslocabilidade linear e que a gente precisa travar essa deslocabilidade, né, nós vamos colocar uma restrição na forma de um apoio de primeiro gênero. Então, no caso, por exemplo, desse pórtico aqui do exemplo, é o caso da deslocabilidade na direção horizontal do nó 1. Né? Então, é criado um apoio de primeiro gênero fictício, né? Que ele vai impedir a deslocabilidade D1 de existir. Né? No caso, quando a gente quiser, então, impedir uma deslocabilidade de rotação, a gente vai colocar um quadradinho como se fosse um engaste. Né? Então, no caso aqui, também é o nó 1, né? Que a gente vai introduzir esse quadradinho, como se a gente estivesse engastando aquele nó. Não vai existir a rotação, né? A gente está impedindo esse movimento de rotação D2. Né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é nós obtermos, então, as forças reativas do estado E0, né? Ou seja, para o nosso caso de
estrutura já com as deslocabilidades impedidas, né, nós vamos então verificar quais são as forças nodais ou as forças de os esforços de engastamento perfeito nos nós da nossa estrutura para as ações externas, né? Então, a gente vai considerar todas as ações externas. Então, é como se a gente estivesse pegando a nosso caso de carregamento, nosso estado zero, né, nosso carregamento original, e isolando as barras e verificando, então, os esforços de engastamento perfeito. Então, no caso, nós temos no nó 1, na direção, né, 1, ou seja, o F1, nós vamos ter o RC1, que é a força devida aqui a essa carga uniformemente distribuída, a força de reação, né? E no caso 2, o MC2, se a gente consultar lá a nossa tabela de esforço de engastamento perfeito, a gente vai ver que não existe força horizontal, né? Aliás, nós já estamos desconsiderando a existência dos esforços horizontais, né? Então, o F1 seria zero. O F2 é, então, as nossas forças que surgem devido aí à rotação, né? Então, no caso 1 seria MC1 e no caso da barra 2, o MC2. Então, a nossa força F2 seria a somatória de MC1 mais MC2. Bom, uma coisa precisa ficar bem claro, tá, pessoal, é que nós vamos calcular o deslocamento nos graus de liberdade, né, essas forças nodais, apenas direção do deslocamento D1 e D2. Tá? A gente não vai considerar outra coisa. E a gente não pode confundir os esforços de engastamento perfeito, F1 e F2, com as forças externas aplicadas nos nós, né, que está até com uma letrinha diferente aqui, F1 e F2. Tá? Aqui nós temos no código original nosso, né, forças externas aplicadas no nó 1. Essas forças internas não são as forças de engastamento perfeito. Tá? Bom, o terceiro passo é a gente calcular, então, quais são os coeficientes de rigidez das barras. Né? Então, de novo, a gente vai aplicar agora, nós temos, podemos usar lá o método das forças para poder encontrar esses coeficientes de rigidez, onde nós temos duas deslocabilidades, né? 2 graus de indeterminação. Então, a gente vai aplicar uma força, vai ter uma, digamos, vai aplicar um deslocamento na direção da deslocabilidade 1, na direção do apoio do primeiro gênero que a gente introduziu, e vai calcular quem é o coeficiente K na direção 1 devido à aplicação do deslocamento em 1, e o coeficiente K na direção 2 devido à aplicação de um deslocamento unitário em 1. Né? Então, K21, K11 e K21. Depois a gente vai aplicar, então, um deslocamento unitário de rotação, né, um D2 igual a 1, e vai calcular o coeficiente K na direção 1 devido à aplicação do deslocamento em 2, e o coeficiente K22, que é na direção 2 devido ao deslocamento em 2. Né? Claro, esses coeficientes, então, a gente pode usar aquelas nossas tabelas, né? E cada coeficiente é numericamente igual à força naquele grau de liberdade, né? Porque a gente coloca um deslocamento unitário e mantém todos os outros todos os outros nulos, né? Então, nós vamos obter, então, K1, K2, nesse caso, né, para esse exemplo, K11, K21, K12 e K22, né? E, claro, os coeficientes e as forças são considerados positivos quando eles coincidirem com o sentido positivo escolhido para os deslocamentos, né? Então, a gente optou por esse deslocamento unitário. Se lá na tabela a gente verificar que é o mesmo, então vai ficar positivo, senão a gente vai considerar que o coeficiente é negativo, tá? Isso segue a regrinha, a convenção de Green, né? Bom, como é que vai ficar, então, os nossos coeficientes, né? O coeficiente K1, aliás, ao aplicar o deslocamento unitário na direção 1, o K1 e o K21 vão ser calculados separando as situações aqui, né? Então, no caso, quando eu aplico um deslocamento unitário na direção 1, tanto a barra 1 quanto a barra 3 sofrem deslocamento unitário. Então, o coeficiente tem que somar
as duas situações, né? Então, por exemplo, K11, né? Ou seja, na direção de 1 devido ao deslocamento unitário, em 1, nós vamos ter aqui, esse deslocamento vai introduzir uma reação na direção 1, um R1 asterisco, né? Vai introduzir um momento K1 asterisco. Então, tanto no K11 quanto no K21 vai ter lá um efeito, né? Agora, quando a gente aplica o deslocamento unitário em 1, claro, o nó D também se desloca, e vai surgir então uma reação R3, que ela vai contribuir na direção do K11. Então, K11 vai ser a resultante 1 mais a resultante 3. Porém, o nó D é uma rótula. Como é uma rótula, então não existe restrição ao momento. Então, não tem um coeficiente K2 asterisco, né? K3 asterisco, tá? Somente o K1. Bom, no caso, quando aplicar então a rotação 2 igual a 1, nós vamos ter o K11 e o K22. E, de novo, as barras que vão sofrer deslocamento devido à aplicação desse deslocamento unitário é a barra 1 e a barra 2. Agora, a barra 3 não sofre, né? Não passa por deslocamento, por deformação. Então, no caso, quando a gente aplica o D2 igual a 1, na barra, no engaste, no ponto C, vai surgir um esforço K1 e claro, um esforço R1. Porém, ao aplicar o D2 igual a 1 na barra 2, né, nós não teremos reação vertical, porque o outro lado é uma rótula. Então, o K12 é apenas a resultante R1. No caso do K22, não, o K22 vai ter uma rotação, vai ter um momento K1 e vai ter um momento K2. Então, vai ficar K1 mais K2. As duas barras vão contribuir, tá? Então, percebam, o coeficiente de rigidez depende de todas as barras, né? O quarto passo, então, para desenvolver um método, vai ser, então, escrever as equações de equilíbrio estático ou equilíbrio, a compatibilidade estática, né? Compatibilidade de força, né? Equações de equilíbrio. Isso implica, então, a combinação linear dos esforços e dos deslocamentos. Então, no caso, nós vamos ter uma estrutura original, nosso estado E, ele vai ser igual ao estado E0, onde tem as forças externas, mais D1 vezes o estado E1, mais D2 vezes o estado E2. Né? Isso vai nos dar equações nesse formato. Né? Então, a força F1, né, que é obtida aqui no estado E0, mais K11 vezes D1, mais K12 vezes D2, mais quantos D estiverem, né? Igual a zero. F2, por aí vai. Né? Para o caso específico desse problema, nós temos duas coisas um pouquinho diferentes. Né? Então, nós vamos ter, claro, né, F1 mais K11 vezes D1, mais K12 vezes o D2, né? Só que nós vamos ter também uma força externa nodal, né? Então, tem que ser, em vez de ser igual a zero, porque não existe, igual a zero se não existisse força nodal externa, né? Nesse caso, existe o F1. O F2 é a mesma coisa, né? F2, né, que é uma rotação, K21 vezes D1, K22 vezes D2, igual, em vez de ser igual a zero, é igual ao F2. Né? Ou seja, essas forças internas, né, tanto F1 quanto K11D1, são forças que, digamos, tendem a combater as forças nodais externas. Né? Se a gente olhar aqui essa equação, está dizendo isso, né? Bom, a gente pode rearranjar, né, e deixar de um lado só os coeficientes K vezes D, né, e passar a força F lá para o outro lado. Então, a gente vai ter uma situação aí de K11 vezes D1 mais K12 vezes D2 igual a um FC1. Né? Então, digamos, uma resultante de forças na direção 1, né, no nó. E a mesma coisa, uma resultante de momentos na direção 2, né? Bom, a gente consegue escrever isso aqui de forma matricial, né? Então ficaria uma matriz de rigidez vezes um vetor de deslocamentos igual a um vetor de força de cargas nodais, né? O nosso vetor de cargas, que seria o FC, né? Que é as forças externas menos as forças internas.
matriz de rigidez, vetor de deslocamento, vetor de forças nodais combinadas. Para resolver, é a mesma ideia lá do método das forças, né? A gente vai ter aqueles vários métodos de resolução de equações lineares e a gente vai usar algum deles, né? Talvez o mais usual seja usar o Cramer, né? Ou o método da substituição, né? Da decomposição. Bom, algumas observações, né? Então, o produto K vezes D, que como eu comentei com vocês, representa as forças restitutivas elásticas, né? Desenvolvidas na estrutura, que equilibram as forças nodais combinadas, as forças FC, né? As forças, claro, nodais externas e aquelas forças devido ao estado E0, né? Embora essas forças restitutivas ocorram na configuração deformada, ou seja, nós deformamos, aplicamos um deslocamento unitário para encontrá-las, né? E as equações de equilíbrio são escritas na configuração não deformada, né? Ou seja, na estrutura original, ainda assim é válido porque a gente está considerando que existem pequenos deslocamentos. Tá? Então, mesmo comparando uma coisa deformada com uma coisa indeformada, a gente ainda está considerando que está certo, porque a gente está falando de pequenos deslocamentos. Né? E se a gente aplicar o teorema de Beck, nós vamos perceber que o coeficiente de rigidez, né, K12 é igual ao K21. E no caso geral, KIJ é igual a KJI. Então, para todas as barras, a gente vai ter essa situação, para todos os coeficientes. Ou seja, a nossa matriz de rigidez ela é simétrica. Tá? Isso, computacionalmente, é muito vantajoso, porque a gente economiza, vocês vão ver isso em teoria 2, economiza muito tempo computacional e muita memória, né? Principalmente para estruturas muito grandes. Bom, o quinto passo, então, é resolver as equações de compatibilidade, né? E encontrar, então, quais são os nossos deslocamentos nodais, que são as nossas incógnitas, tá? No caso aqui, a gente vai fazer, então, encontrar esses deslocamentos multiplicando a rigidez, né, pela inversa, e a inversa da matriz de rigidez é a matriz de flexibilidade. Se vocês se lembrarem, no método das forças, nós tínhamos a matriz de flexibilidade, que era invertida e era chamada de matriz de rigidez. Né? Então, percebam que os dois métodos aí se entrelaçam. Né? O passo final seria, então, a obtenção dos esforços finais. Né? E a gente vai obter isso fazendo a mesma coisa, a mesma equação. O esforço final, né, ou reação final, que for, a situação, o esforço, o efeito, né, no estado zero, mais o estado EI vezes DI, e somar todos eles. Então, no fundo, é isso. Tá? Então, mesmo método, mesmo procedimento do método das forças, mesmo procedimento lá das treliças complexas de um método de Henneberg. Né? Não tem nada de novidade. Bom, o resumo, então, que a gente pode colocar para finalizar, né, a parte teórica aqui do método de deslocamentos. Então, esse resumo são 5 passos básicos, né? Definir nosso sistema principal, onde a gente vai ver quais são as deslocabilidades, né, que a gente precisa travar, né? Definir quais são os esforços de engastamento perfeito das barras, definir e calcular os coeficientes de rigidez, montar o nosso sistema de equações e resolvê-lo, e obter os esforços finais. Basicamente, são esses 5 passos. Claro, os esforços de engastamento perfeito, os coeficientes de rigidez e, claro, a resolução do sistema dá um certo trabalho, né? Mas lembrem-se que faz parte aí de 5 passos globais, né? Fica então agora um exemplo, tá? Esse exemplo eu vou resolver em um novo vídeo, para ficar esse vídeo um pouco mais curto. Agradeço a todos que assistiram até aqui e fiquem no aguardo então para a sequência dessa videoaula com a resolução desse exemplo lá do livro do Soriano. Muito obrigado e bons estudos a todos.